Muito boa tarde a todos, sou o professor Luís Bernardino, da Global Strategic Platform e também, obviamente, ligado ao Africa Sections, e é com um grande apreço e que dou as boas-vindas a todos aqueles que se ligaram remotamente hoje nesta nossa sessão, a 17ª, e também aqueles que estão a partir da Angola, a partir da ACIT, a acompanhar este webinar que quisemos dedicar ao tema da geopolítica do petróleo e o impacto económico para Angola. Obviamente, uma saudação especial para os alunos da segunda pós-graduação em Intelligence e Estudos de Segurança, que estão-nos a ver a partir do auditório da Academia de Ciências Sociais e Tecnologias de Angola, portanto, que é nossa parceira e a nossa, para esta sessão, este webinar. Portanto, como eu disse, sou o professor Luís Bernardino, faço parte da equipa do Africa Sections, que está integrado na Global Strategic Platform e que sou também o coordenador científico desta segunda edição da pós-graduação em Intelligence e Estudos de Segurança. A Global Strategic Platform tem como objetivo principal promover diálogos, debater os problemas da atualidade em conferências online sobre temas que consideramos críticos e que são relevantes para a dinâmica em África. Normalmente fazemos em inglês ou em português e dedicamos, obviamente, temas da atualidade, como é o caso de hoje. A Global Strategic Platform gostaria, obviamente, de agradecer aos nossos parceiros, em primeiro lugar ao Fórum Angola-Portugal, à Sociedade de Geografia de Lisboa, ao Centro de Análises Estratégicas da CPLP, em Maputo, que nos estão a seguir, também online, à Academia de Ciências e Tecnologia de Angola, obviamente, esta parceria que nos apraz bastante registar, e aos alunos da pós-graduação em Inteligência e Estudos de Segurança, que estão hoje connosco, para além, obviamente, de agradecer ao nosso Golden Sponsor, a Fundação Milênio, BCP, que nos tem apoiado desde o início. Obviamente, para estas sessões funcionarem, temos que também agradecer um conjunto de pessoas, desde logo ao nosso colega da GSP, o Dr. Vítor Lima, que organizou esta sessão, e também ao professor Caputo Menezes, pela coordenação pedagógica, por toda a atividade que exerceu para levar a efeito este webinar. Nós iremos ter nesta sessão, que está prevista durar cerca de 90 minutos, sobre a geopolítica do petróleo e o impacto económico para Angola. Contamos com 3 especialistas desta matéria, desde já o nosso agradecimento por se terem disponibilizado a estar hoje connosco nesta sessão e, ao fim e ao cabo, aquilo que nós pretendemos é discutir o tema da geopolítica do petróleo e, concretamente, hoje iremos nos debruçar sobre a temática de Angola. Obviamente, queria também um agradecimento muito especial à nossa moderadora que está hoje connosco, a professora doutora Sónia Ribeiro, que é professora no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, portanto, que nos deu hoje o grato prazer de estar e de partilhar esta sessão e de gerir este webinar. Portanto, Sónia, muito obrigado mais uma vez e, obviamente, agradeço também à ACIT, e em particular ao seu magnífico reitor, o professor Dr. Pedro Beng, a quem eu daria agora as palavras para o seu cumprimento e as suas palavras iniciais. Senhor reitor, tem a palavra. Muito boa noite a todos, muito obrigado, Dr. Luís Bernardino. Sejam todos bem-vindos a esta plataforma, que hoje se vai debruçar sobre este tema de extrema relevância e importância, que é a geopolítica do petróleo e o seu impacto para Angola. Impacto econômico, portanto. Muito boa tarde a todos, saudações, especialmente aos que nos acompanham nesta plataforma, particularmente aos estudantes da pós-graduação em Inteligência e Estudos de Segurança. As nossas saudações são extensivas aos nossos parceiros, com particular destaque para a Global Strategic Platform, por nos ajudar a promover mais um diálogo e debate acadêmico sobre um tema que é bastante atual, como já fiz referência, e de grande importância no âmbito dos estudos estratégicos de segurança internacional. São várias as contribuições e aportações acadêmicas sobre a geopolítica do petróleo. A Academia de Ciências Sociais e Tecnologias, a CIT, traz também a reflexão, esta temática, não como parte dos conteúdos ministrados na pós-graduação em Inteligência e Estudos de Segurança,
mas falo também considerando a sua relevância para outros cursos ministrados na nossa instituição. Portanto, é um tema transversal, que também serve para os conteúdos do nosso mestrado em Globalização e Segurança, Direito, Segurança e Inteligência, Economia e Finanças Internacionais, e, finalmente, é um tema que atende o interesse dos nossos parceiros e público interessado na matéria. O petróleo não só constitui a pedra angular da economia política contemporânea, como é também a bússola do atual cenário de conflitos internacionais e do paradigma energético vigente. É por isso importante compreender as dinâmicas globais, com realce para a geopolítica do petróleo, num momento em que se assiste a uma pressão das grandes economias para o processo de transição energética. Portanto, sem mais delongas, auguro discussões bastante construtivas, com aportes importantes, que nos levem efetivamente a uma melhor compreensão do tema e análise. Muito boa noite, Dr. Luís Bernardino, volto a conceder-lhe a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Reitor, por estas palavras. Passarei agora a apresentar a nossa moderadora, portanto, a professora doutora Sónia Ribeiro, é professora, é doutorada em Estudos Europeus, dominante económica, é mestre em Estudos Europeus pelo Instituto de Estudos Europeus da Universidade Católica Portuguesa e licenciada em Relações Internacionais pela Universidade de Lusíada do Porto. É professora convidada do Instituto de Estudos Europeus da Universidade Católica Portuguesa desde 2003, onde assumiu até 2010 a assessoria da direção e a coordenação dos cursos de estudos europeus e africanos e do desenvolvimento. A professora doutora Sónia Ribeiro é convidada muitas vezes para participar connosco em atividades deste género e, portanto, senhora professora, mais uma vez, em nome da GSP, muito obrigado por ter aceito esta proposta e, desde já, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigada eu, professor Bernardino, um prazer estar convosco neste contexto pela primeira vez, mas já nos temos cruzado de facto em diferentes âmbitos. É um prazer estar também a colaborar pela primeira vez com a ACIT e com esta pós-graduação. Eu sei que os meus colegas participam ativamente no programa e tenho conhecimento dele e sei que é um programa muito interessante e é um prazer estar convosco nesta sessão e colaborar também desta forma. Cumprimentos também aos nossos oradores de hoje. A sessão de hoje vai ser uma sessão de discussão, de diálogo, de partilha de opinião e de conhecimentos, que é algo que já precisávamos até agora, mas que no contexto em que vivemos certamente será cada vez mais necessário, porque de facto este mundo onde nós vivemos, nós aqui há uns anos ensinávamos que o mundo estava cada vez mais complexo e mais incerto. Eu este ano alterei as minhas aulas do segundo semestre e o título que lhes dei foi Como é que se vive num mundo VUCA? Para aqueles que não estão familiarizados com o tema, VUCA é um acrónimo que significa basicamente um mundo volátil, incerto, complexo e cheio de ambiguidades. Que é o nosso mundo, é o mundo em que nós vivemos hoje, não só pelo impacto que o ímpeto da globalização competitiva trouxe nos últimos anos e décadas e que agora estamos a tentar perceber neste mundo pós-pandemia como é que o comércio internacional e como é que os fluxos internacionais vão recompor-se e vão no fundo moldar o novo sistema económico, mas temos muitos outros desafios. Temos a questão da mitigação das alterações climáticas em curso, temos a revolução tecnológica galopante e temos as questões de segurança e de defesa também a ressurgirem agora na Europa, mas que se mantém uma questão um pouco por todo o mundo. E, portanto, neste contexto geopolítico, a questão da energia
ganha ainda mais cuidado, ainda mais presença. É claro que a energia é uma matéria fundamental, sempre foi para em qualquer momento histórico, mas nos momentos de transição normalmente estão associados também a alterações no sistema energético, que é o que estamos a encontrar agora também mais uma vez, e estas alterações trazem também consigo alterações no contexto geopolítico e geoestratégico que importa agora, sobre o qual importa refletir e importa, no fundo, perceber as grandes linhas para podermos melhor trabalhar nesse contexto. E, portanto, neste contexto de desafio, não é, e complexidade, as organizações e os Estados têm um papel de relevo na criação de condições de negócio também, no sentido de contribuir para o desenvolvimento das sociedades, e é também esta uma questão que nos ocupa aqui, naturalmente. Todos conhecemos a relevância do tema da energia e da energia com base em hidrocarbonetos, em combustíveis fósseis, para a África e para Angola em especial, e portanto este tema, nomeadamente estas relacionadas com o petróleo, mas também com o gás natural, tem aqui uma urgência na reflexão e na percepção da sua evolução para os próximos anos. E, portanto, tem naturalmente, no contexto deste primeiro semestre de 2022, este tema ganhou uma grande relevância também por causa da crise que se vive na Ucrânia, e domina as agendas internacionais desde então, ocupando grande parte das atividades e iniciativas estratégicas realizadas, quer por organizações, quer por Estados, num processo que é dinâmico, que é interdependente, que nem sempre é fácil de discernir e nem sempre tem consequências positivas para todos. E assim, a colaboração estratégica entre atores estatais e não estatais vem ganhando relevância na economia global e especialmente em África, onde existe de facto uma janela de oportunidade para reforçar a sua presença no mercado global de hidrocarbonetos, beneficiando as economias regionais africanas e essencialmente os países produtores destas matérias, e neste contexto existe para Angola aqui uma necessidade, uma oportunidade de reflexão necessária e urgente, na esteira daquela que tem vindo a ser feita já nos últimos anos sobre a relevância na economia angolana do setor do petróleo e do gás natural, mas também agora tentando perceber quais são os impactos reais para Angola desta nova geopolítica do petróleo que se desenha neste semestre e nos próximos meses. Neste paradigma inovador de economia global, e para fazer face a esses desafios, importa assim analisar e debater sobre estes desafios que se colocam a todos os africanos, concretamente a Angola, neste contexto desta nova geopolítica do petróleo, e para isso temos de facto hoje 3 especialistas que nos podem ajudar a responder ou a encontrar vias de resposta para estas questões, e que eu passo a apresentar muito rapidamente porque já tomei demasiado tempo nesta introdução, e portanto queria apresentar-vos o professor Salim Valimamad, que é professor na Universidade Católica de Angola, cofundador da GSP, das Africa Sessions, professor de Economia na Universidade Católica de Luanda. Temos também connosco o professor Luís de Almeida, que é um especialista em energia e hidrocarbonetos, investigador no Centro de Investigação e Desenvolvimento do Instituto Universitário Militar em Lisboa, e ainda o professor Luís Correia Neves, licenciado em Gestão de Empresas, com MBA pela Holt International Business School em Londres, tem uma vasta experiência no setor de petróleo e gás, e tendo iniciado a sua carreira na Sonangol, passou pela negociação, planeamento de negócios, downstream de petróleo e gás,
foi vice-presidente da Sonangol Comercialização Internacional e representante nacional de Angola na OPEC e é atualmente Senior Trader da Sonangol. Temos, portanto, aqui um painel que nos pode, de facto, ajudar a refletir e a encontrar aqui vias de resposta aos desafios com os quais nos batemos. E eu gostava de fazer aqui uma primeira questão, de vos colocar uma primeira questão à reflexão, primeiro para, no fundo, percebermos onde é que estamos. Isto é, quais são os principais fatores que caracterizam esta chamada nova geopolítica do petróleo no século XXI, nomeadamente no contexto atual em que vivemos. E a dar-vos, enfim, 3, 5 minutos a cada um, talvez pela ordem da apresentação, para ser mais fácil, se quiserem dar-nos aqui os vossos insights sobre estes fatores, como é que nós podemos caracterizar esta nova ordem geopolítica do petróleo nos nossos dias. Professor Salim. Muito obrigado, Sónia. Antes de mais, quero agradecer o convite para participar no painel, diante dos meus colegas aqui do painel, por quem cumprimento imediato, e aproveitar também e agradecer à audiência por estar presente nesta sessão. Sobre a sua questão diretamente, eu penso que o ponto focal é o continente da Europa, é o continente europeu. Aqui, depois desta crise da Ucrânia, Rússia ter despoltado, verificamos que o continente europeu, de facto, tem bastantes fragilidades, não só na questão da defesa e segurança, mas na questão da dependência energética face à Rússia. Nós verificamos que, de facto, a Rússia é o maior exportador de petróleo e gás a nível mundial, corresponde a 40% das necessidades europeias, num conjunto, tem relações com a China e com a Índia muito fortes, para além dos outros países asiáticos, e, de facto, a Europa, ao longo destes anos, mostrou-se altamente dependente do fornecimento de gás e petróleo da Rússia. Nesse aspecto, esta questão da Ucrânia veio, no fundo, trazer aqui um fator relevante, bastante relevante, que é a nova estratégia da Europa face a essa cadeia de fornecimento. De facto, é o objetivo dos países europeus eliminar completamente a dependência do fornecimento de gás e petróleo de países que não são reliables, ou seja, que não são confiáveis. E, neste momento, a União Europeia classifica a Rússia como um país não reliable. Contudo, esta transição não será fácil, uma vez que a Europa está altamente dependente e tem poucas opções de replacement, ou seja, substituição da importação face ao país da Rússia. Podemos ter aqui algumas opções, como o aumento de gás e petróleo proveniente dos Estados Unidos, ou proveniente da OPEC, ou proveniente também do Qatar, relativamente ao gás, mas a verdade é que, de facto, essa substituição não será suficiente, até porque há países que estão totalmente dependentes do fornecimento, como a Estónia, a República Checa, a própria Alemanha, quase 50% das suas importações de gás e petróleo vinham da Rússia. Apesar de ter reduzido bastante nos últimos meses, continuamos a presenciar uma dependência altíssima de grande parte dos países europeus face ao petróleo russo. Aliás, recentemente verificamos um novo pacote de sanções dos países europeus face à Rússia, e esse pacote apenas prevê banir a importação de petróleo russo apenas em 2023, banir totalmente, porque apesar de haver grande parte dos países europeus que não vão importar ou vão tentar limitar essa importação, é um embargo parcial, que há países como a República Checa, a Estónia, entre outros, que vão continuar a importar até 2023. Portanto, é evidente esse novo fator da Europa querer mudar a matriz do fornecimento da cadeia de fornecimento do petróleo, do petróleo e gás russo. Por outro lado, essa transição também terá custos e nós podemos estar a viver
já estamos a viver pós-Covid uma época inflacionista, mas esta questão da alta de preços das commodities, principalmente do petróleo e gás, veio trazer aqui um novo prisma de países que vão viver, nomeadamente a Europa e os Estados Unidos, com inflação alta, volatilidade nos preços de petróleo e limitações de fornecimento de energia. Portanto, é aqui, portanto, a opção entre a dependência do gás russo e do petróleo russo versus segurança. Portanto, a Europa, penso que em termos políticos faz muito bem a tentar sair dessa dependência, mas certamente que não será fácil. Por outro lado, a China e a Índia, que são dois principais gigantes em termos de importação de petróleo e gás, tentarão aproveitar-se desse fator comprando gás russo a desconto para, no fundo, sustentar o seu crescimento. Neste momento, para terminar, a Rússia ainda não sentiu a grande parte dos seus efeitos em termos de receita. Temos estatísticas de que a Rússia, nestes 4 primeiros meses, conseguiu aumentar o nível de receitas das suas importações, das suas exportações, aliás, de petróleo e gás, evidenciando que, de facto, mesmo em menor quantidade exportada, o preço que estamos a praticar hoje em dia consegue compensar e consegue incrementar as suas receitas. Portanto, vamos ver os próximos passos, como é que, de facto, a Europa consegue desenvencilhar-se desta grande dependência face ao petróleo e gás russo. Obrigado. Muito obrigada, professor Salim. Professor Luís Almeida. Doutora Sónia, desde já, muito obrigado por cada palavra, muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje convosco. Uma saudação muito especial a todos os que nos estão a ver. Eu irei tentar ser sintético em 5 minutos. Não é fácil, que é um tema muito, muito extenso. Mas nós temos uma segurança energética completamente diferente no dia 25 de fevereiro do que tivemos no dia 23. Nós estamos perante uma nova realidade. Para termos uma noção da relatividade da segurança energética, uma das bíblias dos estudos de segurança, que é o The Evolution of the Security Studies, do Barry Busan e da Alan Hansen, em 400 páginas dedicam cerca de 25 à segurança energética. E também, por outro lado, também temos a própria política energética, a própria política europeia energética, e nomeadamente todos os riscos assessments que foram feitos nos últimos 20 anos, nomeadamente através, portanto, da análise da situação do espaço pós-soviético e o uso recorrente do gás natural como arma política. Quer dizer, como nós podemos ver, essas contas saíram completamente furadas. E, por outro lado, também temos aqui uma questão muito interessante, que é, como a nova realidade, também temos o quê? Temos novos interesses, temos um reposicionamento do mercado energético, na medida que se assiste não apenas a uma alteração dos fornecedores, mas também da própria matéria-prima. E agora há aqui uma questão bastante interessante, que esta crise também é um certo paradoxo, porque nós a curto prazo estamos com uma luta pelo acesso à energia, mas por outro lado também temos aqui uma aceleração da própria transição energética. E veja-se da questão, quer dizer, dos fornecedores, não é? Parece emergir algo de significante relativamente ao que poderíamos chamar de energia de transição e não de substituição, que basicamente é o gás natural e nomeadamente o GNL, enquanto alternativa mais ou menos imediata às necessidades energéticas, industriais, domésticas e em menor escala do transporte. Mas temos aqui uma questão que é bastante relevante, que tem a ver exatamente com as infraestruturas do gás natural, em comparação, por exemplo, com o petróleo. As infraestruturas de gás natural, ao início, levam a que exista um CAPEX bastante significativo e, por exemplo, no caso dos pipelines, um forte investimento em infraestruturas e em condições geopolíticas estáveis para a travessia dos mesmos. Veja-se, por exemplo, e vamos falar um bocadinho mais à frente, do Trans-Saharan Pipeline, que atravessa uma série de países e, portanto, é extremamente relevante para a África. Portanto, temos aqui também outra questão que tem a ver com o próprio mercado de gás natural, que passa a ser um mercado que era essencialmente regional, e passa aqui a ser um mercado, quiçá, global, embora com sérias restrições a nível da própria infraestrutura e também a nível do próprio transporte. Normalmente, o mercado de gás natural é um mercado que se situa mais ou menos num raio de 3.000 quilómetros a nível de pipeline e cerca de 7.500 se falarmos de navios metaneiros. Quer dizer, e tudo isto aqui não pode ser dissociado de uma questão muito importante e que fala-se imenso, que é a parte da transição energética. Nós falamos agora muito de transições energéticas, fugir aqui ao gás russo, mas nós temos que olhar um bocadinho para a história.
E quando eu digo que nós temos que olhar aqui para a história, temos que olhar como é que foram feitas as transições energéticas no passado, nomeadamente com o carvão, nomeadamente com o petróleo e depois, em menor escala, com o gás natural. Significa isto que para haver uma transição energética na qual exista uma substituição efetiva de uma matéria-prima pela outra, o prazo médio de execução é de cerca de 30 anos. 30 a 50 anos, sendo a figura mais provável de 50 anos, mas como nós sabemos, nós hoje em dia estamos todos a remar para o mesmo lado para acelerar esta transição energética, portanto esperemos que seja relativamente mais rápido. E depois há aqui outra questão que tem a ver com o hidrogênio, a tendência do hidrogênio. Falamos imenso do hidrogênio verde, obviamente que é algo que está em cima da mesa, tem o potencial para ser uma alternativa, ainda não é uma alternativa de facto, mas tal não irá invalidar que seja uma transição lenta e demorada. Uma das questões que se levanta relativamente ao hidrogênio verde tem exatamente a ver com o CAPEX, com forte CAPEX, portanto com forte investimento, e além de ser um forte investimento, com tudo o que é novo, é um investimento de muito risco, com baixo crescimento ao início, e depois, obviamente, quando as coisas realmente entram em economia de escala, já terão que passar alguns anos, mas, como devem calcular, alguém terá que sacrificar ao início para levar esta tecnologia para a frente. E depois, obviamente, temos aqui as energias de futuro, e o problema aqui das energias de futuro não é bem as renováveis. O que nós falamos com energias de futuro, muitas das vezes, para falarmos aqui em base industrial, tem a ver com energias com outputs constantes. E as energias com outputs constantes, fala-se da fusão, fala-se do hidrogênio, mas como eu já vos disse, isto aqui são investimentos massivos e a longo prazo. E obviamente estamos a falar de tecnologias que ainda se encontram com uma maturidade ainda relativamente baixa. Obviamente que todos nós gostaríamos que a fusão fosse uma realidade para já, mas no entanto a tecnologia ainda se encontra bastante imatura, portanto neste momento ainda não temos uma utilidade comercial. E eu gostava também aqui de focar aqui uma coisa importante, porque nós muitas das vezes, quando nós falamos aqui, nomeadamente quando nós falamos aqui da nova geopolítica do petróleo, nós falamos de uma mudança de paradigma muito mais do que propriamente de uma mudança de hidrocarbonetos. Vejam, neste momento continua-se a encontrar campos petrolíferos, embora obviamente em menor número e com muito maior complexidade, mas no entanto os desenvolvimentos tecnológicos que existem neste momento, como a exploração secundária, a exploração terciária, permitem mesmo assim uma maior longevidade dos próprios poços, dos campos, e permitem extrair muito mais petróleo do que há cerca de 20, 30 anos atrás. E depois há aqui outra questão, não é? Que nós falamos que a nossa neutralidade carbónica em 2050, mas o que irá acontecer, o petróleo não irá por simplesmente desaparecer do mix energético. Irá acontecer sim uma substituição gradual do mesmo por outras fontes, mas o petróleo continua sempre a ser parte integrante das nossas vidas, exatamente porque o próprio petróleo não é apenas energia, o petróleo está presente em tudo, está presente nos plásticos, está presente em tudo e mais alguma coisa da nossa existência. E agora tocando aqui um bocadinho aqui a parte da Ucrânia, porque a Ucrânia não foi nada mais, nada menos do que um fator de stress num sistema energético que já se encontrava moribundo. E, portanto, nós basicamente o que nós fizemos foi, acordámos no dia 24 de fevereiro e de um momento para o outro começámos a implementar políticas de segurança energética com visa à segurança de abastecimento, nomeadamente no setor do upstream e no middle stream. E agora eu vou dizer aqui da parte da Europa, não é? Isto basicamente o sistema energético europeu no qual todos nós nos baseamos, na realidade faliu. Portanto, toda a arquitetura de segurança energética europeia faliu nesse dia e, no entanto, quer dizer, eu só gostava aqui de estressar aqui um pequeno ponto que tem exatamente a ver com as sanções e com o corte de fornecimento das matérias-primas russas, porque a ideia neste momento é criar o isolamento progressivo da Federação Russa em relação ao Ocidente, o que, para quem estuda estas coisas, isto vai contra um bocado contra o modus operandi do Plano Marshall, que foi exatamente criar laços comerciais e diplomáticos com as nações para que através desses laços houvesse uma maior cooperação económica e diplomática. Portanto, eu deixarei aqui, se calhar com uma pergunta no fim, que parece uma pergunta interessante, é qual é que será realmente o custo destas medidas todas para os dois campos da batalha? Muito obrigada, professor Luís Almeida, e por terminar com uma pergunta que eu vou deixar para o professor Luís Neves, mas deixava também com esta frase que eu fixei, que disse agora também no final: a Ucrânia é um fator de stress num sistema já moribundo, não é? E portanto, não sei se o professor Luís Neves vê isso dessa forma, aqui do ponto de vista do negócio onde está. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite.
muito obrigado às pessoas que nos estão a acompanhar. Bem, eu concordo em linhas gerais com o que o Salim e agora o professor Luís Almeida disseram. E não querendo ser repetitivo, eu gostaria de complementar. E em relação a essa a chega que ele deixou em relação à Ucrânia, eu concordo grandemente, porque digamos que isso é só a ponta visível do iceberg. A Europa é um continente cada vez mais envelhecido e com soluções energéticas cada vez mais adiadas. Ora, e esse conflito da Rússia, se calhar só veio, Rússia versus Ucrânia, se calhar só veio acentuar tudo isso, porque assiste-se a uma, digamos, a uma deslocalização dos centros hegemónicos e de poder mundiais. Cidades como Washington, Paris, Londres e Nova Iorque, porventura já não vão ser nos próximos anos os grandes areópagos decisores das grandes políticas mundiais. Isso acho que se vai deslocar um bocadinho mais para o Oriente, designadamente para Moscou, para Pequim e também para Nova Delhi. E as razões são variadas. Desde já, a demografia. Sabemos que a Índia e a China, ambas por si só, representam quase 1/3 da população mundial. E também os próprios recursos naturais que esses países têm. A Rússia é simplesmente o país mais rico do mundo em termos de recursos naturais. Logo, e voltando à questão das sanções, que foi aqui levantada pelo Dr. Luís Almeida, parece ter sido mesmo um próprio tiro no pé das potências ocidentais, porque não resultou conforme era esperado. Tanto é que, com essa questão da guerra, a Rússia até obteve ganhos, só nos primeiros 3 meses deste ano, superiores em grande medida ao que a Rússia ganhou, por exemplo, no ano passado. Agora, voltando à questão propriamente relacionada com os desafios da nova geopolítica, os desafios são vários, mas sem descurar outros, eu também iria falar sobre a segurança energética e também um aspecto que tem a ver com a conservação ambiental, que agora está muito em voga, até por causa da questão relacionada com as energias renováveis. Em relação à segurança energética, no muito curto prazo, nós temos observado que, devido às sanções que foram impostas ao petróleo e ao gás russo, isso criou um enorme vazio na oferta destas matérias-primas e há uma gritante escassez na oferta dessas matérias no mercado europeu. Como tal, a um custo muito elevado, os países europeus procuram suprir essa escassez com fornecimentos de outras geografias muito mais longínquas, nomeadamente dos Estados Unidos, da África e da América do Sul. Ora, mas eu devo dizer que essa substituição não se faz naturalmente. Não se faz naturalmente porque a Rússia tem uma posição geográfica privilegiada em relação aos outros que eu acabei de citar, e já existe uma infraestrutura, digamos, logística montada que facilita o escoamento das produções de óleo e gás russo para os centros de consumo europeu. Além da escassez de óleo e gás, há um outro aspecto também que muitas vezes as pessoas descuram, que tem a ver com a escassez de produtos refinados na própria Europa. Então, isso aumenta a importação de produtos refinados da Europa a partir do Médio Oriente e, sobretudo, da Ásia. E países com uma grande capacidade de refinação, e eu estou-me a lembrar da Índia, por exemplo, aumentaram os níveis de processamento das suas refinarias para poder satisfazer as necessidades de consumo da Europa e também dos próprios Estados Unidos, que nós vimos agora, por exemplo, um fenómeno muito, muito recente, o aumento do preço dos combustíveis nas bombas dos Estados Unidos, que estão a mais de $5 por galão, coisa que não acontecia nos últimos 30 anos, salvo erro. Ora, dizia, países como a Índia é um bocado engraçado, estão a tirar um proveito muito grande dessa situação da Rússia. Porque estão a comprar petróleo russo a descontos abismais, mais de $30 por barril, e processam esse petróleo barato, né, nas suas refinarias e vendem aos países europeus o produto refinado a prémio. Ora, isso está, como é que eu vou dizer, de alguma maneira, a alterar a cadeia logística tradicional europeia, né? Um outro aspecto também que não foi aqui dito, e eu aproveito a citar, tem a ver, do ponto de vista meramente financeiro, por exemplo,
com a retirada da Rússia do sistema SWIFT, que anteriormente as transações do petróleo eram todas feitas em dólares, abriu a um novo canal de transações petrolíferas com a utilização de outras moedas, desde já o próprio rublo, né? O yuan chinês e também a rupia indiana. Ora, eu não sei se isso vai representar o fim da hegemonia do dólar enquanto moeda padrão e de referência mundial nas grandes transações económicas mundiais. Um outro aspecto que também não foi aqui citado, e eu aproveito para não ser repetitivo mais uma vez, que tem a ver com um aspecto puramente técnico, digamos assim, do trading puro. Por causa dessas questões ligadas às sanções e à proibição de se efetuar negócios com a Rússia, há um maior escrutínio das companhias de trading ocidentais tradicionais, as Trafiguras, as Glencores e todas essas grandes mejas de trading do mundo, procuram evitar envolver-se em negociações que possam ser consideradas como violadoras das sanções impostas à Rússia. Como consequência, nós assistimos a uma dinâmica nova com o surgimento de companhias de trading do Médio Oriente e da Ásia. Ora, isso também pode representar, de alguma maneira, a perda da hegemonia dessas companhias ocidentais. Pode parecer uma questão desprezível para quem não está dentro do negócio, mas é uma questão bastante importante, porque essas companhias de trading tradicionais que eu citei, Vitol, Trafigura, Glencore e outras, são responsáveis por grande parte do comércio mundial. E todos esses movimentos que nós vemos de navios que sulcam os mares de leste do ocidente para o oriente, os grandes pontos de consumo, são, de alguma maneira, controladas por essas empresas de trading. Elas é que afetam os navios, elas é que, de alguma maneira, compram e vendem esse petróleo. Ora, com essa nova situação, por causa das sanções e com o surgimento dessas empresas asiáticas, elas, de alguma maneira, também vão perder a sua hegemonia. Ora, isso tudo tem a ver com a segurança energética. Há um outro aspecto também que eu gostaria de ressaltar, que tem a ver com a própria conservação ambiental. E aqui o Dr. Luís Almeida deu o exemplo da Alemanha, e o próprio Salim também. E a Alemanha, para mim, é um caso muito sui generis. Por exemplo, como consequência do acidente de Fukushima em 2011, a Alemanha viu-se obrigada a encerrar a quase totalidade das 17 centrais nucleares que tinha. Encerrou, salvo erro, 11 logo em 2011 e depois prometeu encerrar todas as outras até o final deste ano. O ano passado encerrou mais 3, que significa dizer que já tem 11 centrais nucleares encerradas no total. Ora, isso para mim vai de alguma maneira, acentuar a dependência energética alemã, porque a Alemanha é simplesmente o maior importador mundial de gás do mundo, e como já não tem fontes alternativas por causa do encerramento das centrais nucleares, vai ter que redesenhar de alguma maneira a sua matriz energética. E esse redesenho da matriz energética não vai ser necessariamente só da Alemanha, vai ser para a própria Europa. E por causa dessa mudança de consumo, as preocupações relacionadas com a segurança energética vão passar para primeiro plano em detrimento das preocupações ligadas à segurança ambiental. Porque, embora se diga que a energia nuclear é uma energia segura, eu pessoalmente não reputo como tal, porque, por exemplo, as centrais nucleares da Europa são quase todas antigas, e, do ponto de vista tecnológico, não têm grande segurança. Além disso, há uma grande questão que tem a ver com a gestão dos recursos, dos desperdícios nucleares. Ora, logo, por causa do corte do fornecimento do óleo e gás russo, se calhar vão ter que repensar a matriz energética e, se calhar, fazer mais recurso ao nuclear, e isso, como disse, vai fazer com que a segurança energética passe para um plano secundário. As questões ligadas à segurança ambiental passam para um plano secundário e a segurança energética passa para primeiro plano. Em linhas gerais é isso, não querendo ser mais exaustivo. Muito obrigada, muito obrigada.
por esta volta também pelos principais pontos de interesse, digamos assim, de toda esta questão. Nós fomos falando um bocadinho sobre, ou melhor, vocês foram focando aqui os desafios que a Europa enfrenta e quais são, no fundo, as reações e as contrarrespostas, não é, que em vários pontos do mundo se podem verificar. E esta era uma questão que também se colocava, que é como é que nas diferentes partes do mundo esta alteração ou este desafio ao sistema energético mundial e esta nova geopolítica do petróleo, como é que estes desafios são vividos em diferentes partes do mundo. Eu não sei se o professor Salim ou o professor Luís de Almeida quer acrescentar alguma coisa a este périplo que o professor Luís Neves já introduziu sobre estes movimentos cruzados nas diferentes partes do mundo. Professor Salim, digamos. De facto, o Luís levantou aqui algumas questões relativamente aos pontos de decisão mundial, mas eu gostaria de relembrar que o principal mercado onde está o poder de compra é o mercado europeu, o mercado americano. E esse é o ponto forte dos mercados ocidentais. E, no fundo, são os decision makers, porque eles conseguem influenciar da procura a nível mundial. Reparem que a China e a Índia são meramente exportadores, são países exportadores e com muitas desigualdades internas. Portanto, a Índia indiretamente estão bastante dependentes do mercado europeu para vender, europeu e americano para vender os seus produtos, apesar do mercado asiático ser também bastante representativo. Portanto, há aqui este ponto forte energética. E eu, quando falo a nível da segurança e defesa, está aqui já muito evidente que há aqui uma luta por parte dos Estados Unidos, assumindo que a China é o maior competidor dos Estados Unidos, quer a nível do comércio, quer a nível económico, quer a nível de defesa e segurança, e os Estados Unidos quer, de facto, competir a China, versando-se e baseando-se numa filosofia de democracias liberais versus democracias não liberais. Portanto, há aqui uma tendência para um choque a nível ideológico e, de facto, reconstituindo, no fundo, a antiga ideia da globalização. Portanto, a questão da globalização, de facto, está em xeque. Será que vamos ter a mesma globalização sempre que tivemos? Eu penso que não. Vai haver aqui uma reconfiguração a nível do conceito de globalização e vamos ter aqui alguns blocos regionais ou não, mas de alianças que, de facto, podem reconstituir o conceito de globalização. E isso terá efeitos, naturalmente, na questão energética e na questão da geopolítica energética. Há aqui um outro ponto que também devo focar. Há uma certa divergência entre as iniciativas americanas e europeias, incluindo o Reino Unido, a nível de desenvolvimento energético no curto e médio prazo. É evidente que a Europa está focada em apostar em energias limpas. Aliás, há um programa para 2050 all Europeans, ou todos os europeus, terem acesso à energia limpa. Portanto, isto é um objetivo da Europa. Se será atingido ou não é outra questão, naturalmente que é um objetivo importante. Isso diverge um pouco da questão dos objetivos norte-americanos, que, de facto, como o Luís dizia, a questão climática não está assim tão prioritário para alguns países que sejam decision makers como a China e os Estados Unidos, que, de facto, não têm mostrado muita força para atingir os tais objetivos. Apesar do presidente Biden evidenciar sempre essa questão, a verdade é que esta nova geopolítica do petróleo veio evidenciar que vamos precisar de outros mercados e esta questão da segurança climática poderá estar secundarizada. Eram estes dois pontos que eu queria referir. Deixaria aqui algum tempo ao Dr. Luís Almeida para complementar. Muito obrigada. Dr. Luís Almeida, quer complementar?
Sim, eu gostaria só de fazer aqui dois pontos. O primeiro, que foi aqui focado, quer dizer, é exatamente o shift dos centros de poder, dos centros de gravidade para a Ásia-Pacífico. Isto aqui, de algum modo, isto aqui não correu propriamente muito bem aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, neste momento, a política externa norte-americana estava claramente focada, portanto, nessa zona do globo, e de um momento para o outro foi embrenhada agora no novo conflito europeu. Portanto, isto aqui, a nível da política externa dos Estados Unidos, isto aqui resulta aqui num pequeno contratempo, exatamente porque eles agora têm que se voltar a focar num flanco que para eles já não era assim tão prioritário, porque era o flanco este da Europa, e neste momento estão aqui nesta política mais ou menos indefinida de saber o que é que irão fazer exatamente com a Ásia-Pacífico. E por outro lado também existe a questão de Taiwan, porque aquilo que se passa neste momento na Ucrânia é também como se fosse um tubo de ensaio daquilo que um dia mais tarde se poderá passar em Taiwan. O meu segundo ponto teria a ver exatamente com Fukushima, que foi focado. Uma das coisas bastante interessantes é que neste momento o Japão é um dos principais importadores de GNL, exatamente pelo facto de terem fechado tudo o que era centrais nucleares. Neste momento tem duas em operação e também estariam supostas para ser fechadas, e neste momento o que está em cima da mesa, por parte de alguns aliados do Japão, exatamente tentar fazer com que o Japão consiga ver esta visão que se calhar seria uma boa ideia voltar a reativar as suas centrais nucleares para então libertar um bocado de spare capacity para o mercado das commodities. Portanto, eu só gostaria de acabar com uma frase muito célebre do nosso estimado Adriano Moreira, que é exatamente a complexidade crescente das relações internacionais. É que se calhar isto aqui é uma complexidade crescente das relações internacionais 2.0, porque existem aqui tantos fatores que estão interligados que de facto torna-se complicado conseguir-se aqui criar uma política de curto e médio prazo. Muito obrigada. Nós temos aqui algumas perguntas a chegar ao chat e eu queria lembrar que de facto podem colocar perguntas no chat para depois incluirmos na nossa discussão, está bem? Eu ia deixar só, entretanto, o professor Luís Neves, se quiser comentar esta questão de como é que os Estados e as organizações podem responder a este desafio, deixando também desde já aqui esta questão que foi colocada pelo Fonseca Pereira sobre se as energias fotovoltaicas são de facto alternativas a curto e médio prazo, e se a compra de refinados da Índia é sustentável a longo prazo, na medida em que é uma das formas indiretas de compra de energia à Rússia. Fazendo aqui assim um mix. Ok, muito obrigado. Antes de eu responder a essa questão dos desafios dos Estados, eu vou, com o devido respeito, discordar do que o Salim disse em relação aos novos areópagos da geopolítica mundial. E concordo mais com o que disse o Dr. Luís de Almeida, porque a demografia é de facto um fator muito importante. E é só vermos como é que a China, em pouco mais de 50 anos, saiu de um país de pobreza extrema e hoje é simplesmente a segunda maior economia do mundo e nos próximos tempos vai até suplantar o próprio Estados Unidos. A Índia, ok, tem problemas de desequilíbrios ainda muito maiores, mas também tem um fator muito importante junto a si, que é a demografia e uma população jovem bastante instruída. Logo, no futuro que eu não sei prever, acredito que o Ocidente vai ter que se confrontar mesmo com a deslocação do centro de poder para a Eurásia, digamos assim. Agora, em relação à pergunta que me coloca dos desafios, ora, os desafios são muitos, e o mais imediato é a Europa, por exemplo, tentar encontrar alternativas ao crudo e ao gás russos. E nós já vimos que no curto prazo isso não me parece que seja possível, porque nós estamos a assistir a uma deslocalização e a um aumento da oferta de petróleo russo na Ásia, exatamente para contornar o impacto das sanções. A Rússia, por causa disso, está a escoar a sua produção para os países asiáticos a preços bastante competitivos e os países importadores desta região agradecem. E já falamos do caso da China e da Rússia. E depois,
Por mais que se tente, por exemplo, os Estados Unidos dizerem a Europa fiquem descansados que nós podemos substituir o petróleo russo, isso não é bem verdade. Primeiro, porque a Rússia, para já, tem vantagens que nenhum outro país tem, que é a proximidade geográfica e tem uma complexa rede de oleodutos e gasodutos que facilita o escoamento do petróleo e gás para a Europa. E há um outro aspecto também de natureza técnica que tem a ver com a especificidade das ramas de petróleo russos, que não são necessariamente iguais às ramas da América ou de uma outra geografia. Isso porquê? Porque as refinarias europeias, como eu disse, são bastante antigas e elas já há muito tempo estão habituadas, e do ponto de vista tecnológico, a processar ramas russas, ramas de petróleo russas. Então, a substituição não se faz por decreto. Por mais que a América queira ou os outros países queiram, essas refinarias europeias, para passar a processar ramas alternativas, tanto da Europa, tanto da América, como de outras geografias, vão ter que fazer investimentos maciços do ponto de vista tecnológico e ninguém está disposto a gastar tanto dinheiro. Isso também leva tempo. Ora, e então, no curto prazo, eu não acredito que seja possível. Eu também acho um bocado risível a situação, por exemplo, que me parece um erro de paralaxe do ponto de vista da América, invocar até o recurso à Venezuela. E nós sabemos que a Venezuela não tem condições materiais nem operacionais para substituir o petróleo russo, porque a Venezuela, a produção venezuelana, no auge da sua operatividade, estava em torno de 3 milhões e tal de barris. Hoje produz menos de 1 milhão de barris. E não é possível, até porque seria necessário investimentos maciços e isso leva tempo também. Leva muito tempo. Agora, do ponto de vista dos países produtores em que Angola se insere, eles têm a vantagem de poder beneficiar do aumento das receitas e das suas receitas, mas é bom que essas receitas sejam usadas para fazer, digamos assim, para revitalizar a própria indústria de óleo e gás. Os países não produtores enfrentam desafios relacionados com o aumento dos custos energéticos, tanto do petróleo e gás como de refinados, como eu já disse, e têm níveis de inflação que afetam negativamente o seu desempenho econômico. Ora, contudo, nós sabemos também que há um reverso dessa medalha. O aumento dos custos energéticos estimula o crescimento em projetos focados em fontes alternativas de energia. Isso pode ser um grande desafio para os países produtores como Angola, que dependem grandemente do óleo e gás. Calhar temos que investir fortemente em fontes alternativas de energia. Eu ia pegar mesmo, desculpa interromper, mas é que eu ia pegar mesmo por aí, porque eu estava a sentir aqui um grande silêncio e ainda bem que já trouxe para cima da mesa a questão que eu tinha aqui já a fervilhar. Porque já falámos de todo o mundo, menos da África. E, portanto, o meu próximo desafio era então ir à África. Portanto, que oportunidades, que desafios é que vocês veem para a África e depois concretamente para Angola, naturalmente, mas se calhar de um modo mais geral para a África neste contexto e depois especificamente em termos de Angola, embora para Angola eu iria querer aprofundar um bocadinho mais depois aqui também no próprio contexto da evolução dos últimos anos e da estratégia de desenvolvimento de Angola nos últimos anos e portanto, mas já agora muito obrigada por ter colocado o tema quando eu já começava aqui a sentir falta dele. Salim, quer começar esta ronda? A África, de facto, é um continente que tem um dilema. Por um lado, esta questão da crise Ucrânia-Rússia veio, de facto, trazer grandes desafios em termos de alta de preços, quer a nível energético, quer a nível de preços alimentares. Portanto, para quem são países importadores, quer de energia, quer de produtos alimentares, certamente que terá muitos desafios para tornear aqui estas crises que poderão desvoltar dentro destes países, porque certamente que a alta de preços vai trazer, de facto, a inflação traz menos crescimento económico, menos desenvolvimento e poderão desvoltar certas crises. Outros países que de facto são países produtores de petróleo e gás
vem isto como benefício, vem esta situação como benefício, porque de facto a alta de preço traz grandes benefícios. O que interessa aqui agora a realçar é, de facto, como é que esses benefícios vão ser utilizados para, de facto, beneficiar a economia como um todo. E como o Luís dizia há bocado, de facto, esses recursos que os grandes países produtores de petróleo e gás, como a Nigéria, Angola, a Argélia, poderão ter, podem, de facto, aproveitar-se dessa situação para alavancar melhor as suas economias e ter também melhores estratégias a nível de matriz energética. Obrigada. Luís. Eu tenho uma visão assim ligeiramente mais pessimista relativamente ao mercado petrolífero. Eu digo isso porque, se nós formos analisar historicamente os países que realmente beneficiaram com a exploração de petróleo, não são assim muitos. Olhando para o índice de segurança da COFACE, os países que realmente usufruíram do desenvolvimento das populações, do território, da própria exploração de hidrocarbonetos, contam-se pelos dedos. Eu iria aqui falar genericamente e não particularmente de Angola, embora uma coisa toque a outra. Eu acho que existe uma problemática que atinge a maioria dos produtores africanos, que, normalmente, com as novas oportunidades de mercado, existe também a necessidade de haver uma resiliência da política económica destes Estados, nomeadamente evitando a dependência externa, a dependência extrema das receitas petrolíferas, das rendas petrolíferas, para se evitar assim cair um bocadinho na doença holandesa. Portanto, eu acho que quando nós falamos aqui, portanto, da economia do petróleo, também temos que falar aqui muito seriamente da diversificação das próprias economias, porque tal e qual como foi falado anteriormente, quando nós estamos a surfar a onda, portanto, com o aumento do preço do barril, com o aumento da inflação que vai beneficiar automaticamente os países produtores, ao mesmo tempo tem que haver planos de contingência para, no caso do barril voltar a cair, no caso de haver uma quebra de procura, para que a economia se consiga consolidar e consiga ter resiliência. Portanto, eu acho que há aqui uma necessidade de tentar encontrar sempre aqui mecanismos capazes de resistir à flutuação de preço e às quebras da procura e da oferta. E há aqui outra questão também, quer dizer, Angola assume-se como uma potência regional, juntamente com a Nigéria, juntamente com a África do Sul, mas Angola tem claramente um desejo de se assumir como uma potência na região, contribuiu ativamente quando foi o desenvolvimento, quando foi a constituição, portanto, da Comissão do Golfo da Guiné, também contribui grandemente com a arquitetura de segurança de Yaoundé, no que respeita à segurança de abastecimento de hidrocarbonetos na região. E agora eu gostaria só aqui de fazer aqui um pequeno ponto, que é uma área aqui que eu gosto imenso de tocar, que é exatamente aqui a parte do Golfo da Guiné, portanto é uma parte que afeta particularmente Angola, nomeadamente através do transporte dos hidrocarbonetos, portanto do continente austral para norte, que tem exatamente a ver com, no Golfo da Guiné, nomeadamente ali na zona mais costeira, até 200 milhas da Nigéria, temos ali uma série de organizações de crime internacional organizado que profissionalizaram o bunkering e o mercado paralelo de petróleo. Eu acho que isto aqui é um ponto muito importante, porque estima-se, obviamente que isto aqui não existe em números fidedignos, mas estima-se que cerca de 10% da produção petrolífera do Golfo da Guiné, não de Angola, mas do Golfo da Guiné, no seu total, desapareça através de mercados paralelos. E quando nós falamos de um desaparecimento de 10% de uma produção, automaticamente temos que pensar que para desaparecer 10% tem que haver uma cadeia de distribuição, tem que haver uma cadeia de extração, portanto isto aqui tem que haver todo aqui um encadeamento e de uma entrada no mercado que está muito bem oleada. Portanto isto aqui é quase como se fosse uma multinacional do crime. E obviamente que nós agora temos aqui a argumentar, mas o Golfo da Guiné nos últimos 3, 4 anos não houve assim tantos casos no qual nós temos de dizer que houve roubo de matéria-prima, nomeadamente hidrocarbonetos em alto mar. Mas se nós analisarmos bem este fenómeno, iremos notar que o roubo do petróleo em alto mar esteve sempre ligado a aumentos do preço da matéria-prima. Portanto, neste momento, nós estamos a assistir ao aumento desenfreado da própria matéria-prima, portanto, quiçá no futuro nós não podemos voltar a assistir
nomeadamente outra vez de roubos em alto mar, e só para terem aqui, só para terminar, só para vocês terem uma noção, os roubos que foram feitos em 2014 situavam-se mais ou menos a 45 milhas da costa. Neste momento estamos a falar de roubos em alto mar a cerca de 200 milhas da costa, portanto estamos a falar de uma coisa já com um modus operandi completamente profissionalizado. Muito obrigada, Luís Almeida, também por nos trazer esta questão relativa ao crime organizado relacionado com o petróleo. Eu ia passar ao professor Luís Neves. Vou passar ao professor Luís Neves também. Como é que vê então esta questão a partir de África e a partir de Angola, no caso específico? Obrigada. Antes de eu responder a questão, eu devo dizer que eu estou a atravessar uns problemas. Deixa-me só desligar aqui o computador. Alô? Sim? Um momento que eu estou com um problema técnico. Conseguem ouvir-me bem? Está com eco. Há um ruído, um momento só. Eu estou com um problema técnico agora. Um momento. Alô? Conseguem ouvir-me? Em eco, sim. Tem eco. Pois eu tenho que. Eu não consigo. Desligar um deles. Sim, um momento. Agora está sem Alô? som. Sim. Alô? Assim não ouvimos. Vou clicar o outro. Sónia, se calhar propunha que fizéssemos ou continuássemos com o professor Salima ou o professor Luís de Almeida e dar-lhes um bocadinho de tempo para ele poder resolver. Sim, é melhor, até porque acabou de sair, portanto, se calhar enquanto aguardamos. Não sei se em relação a esta questão do Golfo e do crime organizado no Golfo e implicação para o mercado de petróleo e para, no fundo, para esta dinâmica de mercado global, se o professor Salima quer acrescentar alguma coisa. De facto, o crime organizado sempre é uma preocupação em África, nomeadamente porque não só em termos de petróleo, também com outros recursos naturais que os países africanos têm vindo a perder. É um problema que os Estados têm que conseguir arranjar soluções imediatas, porque de facto são recursos e entrada de fluxos que deixam de ter para desenvolver a economia. Eu queria aqui chamar a atenção para outros dois aspectos. É o contexto económico global que vamos viver nos próximos anos, é um contexto de inflação. É um contexto de inflação onde o custo do dinheiro também vai ser mais alto. Portanto, nós, perante estas sanções contra grandes entidades russas, verificamos que isto teve impacto a nível mundial e, nomeadamente em África, para aqueles países que estavam bastante interligados com a Rússia, nomeadamente países como Camarões, Gana, entre outros, tinham grandes projetos a nível de petróleo que iriam ser financiados e desenvolvidos por grandes empresas russas como a Lukoil e outras. Neste contexto de sanções, certamente que esses projetos vão ser postos em causa. Agora, resta a esses países africanos conseguirem encontrar outras soluções financeiras de desenvolvimento a nível mundial e que neste contexto de inflação e de restrições de endividamento é cada vez mais difícil. Portanto, aqui é um desafio para os países africanos, nomeadamente aqueles países produtores, de conseguirem encontrar soluções para aumentar o seu volume de produção. Contudo, como disseram há bocado os meus colegas de painel, a Europa, de facto, tem que encontrar soluções alternativas ao fornecimento de gás e petróleo russo. E penso que a África poderá ser um bom mercado para os países europeus. Aliás, nós vimos grandes aproximações de empresas italianas, a BP, francesas, entre outras, reativarem mais investimentos para países como a Nigéria e como a Angola.
nomeadamente o primeiro-ministro Draghi, de facto tinha uma agenda programada para esse efeito nos países africanos, nomeadamente para Angola, e de facto com o intuito de tentar solucionar estes problemas de curto prazo que a Europa, curto e médio prazo que a Europa vai ter em termos de fornecimento de energia. Por outro lado, importa também dizer, mesmo em termos de objetivos de energias renováveis, neste contexto de inflação e neste contexto de custo mais alto, certamente que muitas empresas poderão não se tornar viáveis, uma vez que o custo do dinheiro vai ser mais alto. Portanto, também aqui um outro desafio, de facto, para aquelas empresas ou aquelas políticas de transição energética que os Estados querem implementar e que, de facto, podem estar a dificultar ou ter algumas dificuldades para a implementação. Sobre a África, nomeadamente sobre Angola e sobre os grandes países produtores de petróleo, certamente que essa transição energética para energias renováveis vai ser mais lenta por duas razões. Primeiro, que eles têm grandes recursos na terra que são petróleo e gás, portanto eles não vão deixar de produzir e deixar de aproveitar os recursos que têm. Portanto, os chamados stranded assets, que no fundo são aqueles ativos que eles têm debaixo da terra, eles vão querer rentabilizar esses ativos que têm. Por outro lado, a questão da dependência a nível económico, que esses fluxos são bastante importantes para injetar na economia para outros. Certamente esses países têm que combater a falta de diversificação económica, mas tudo isso é um processo e é um processo a longo prazo. Portanto, até lá, acho que vamos ver países como Angola, como Nigéria e outros países produtores de petróleo ainda bastante dependentes desses fluxos de petróleo para injetar na economia. Muito obrigada, muito obrigada. Este era um tema que eu queria voltar, de facto, da diversificação da economia e até que ponto é que esta crise energética, ou este novo sistema energético, vem ou não favorecer essa diversificação e fortalecer essa estratégia. Eu penso que o professor Luís Neves está agora no iPhone, não é? Talvez. Sónia, precisávamos que o Vítor ligasse a câmara do professor Luís Neves, já está no iPhone e vai entrar. Já está. Pois bem. Olá de novo. Olá de novo, é verdade. Eu tive aqui um problema técnico e peço desculpa por isso. Agora tive que recorrer ao telemóvel. As condições não são as mesmas, eu tenho que estar a segurar e não dá muito. Tenho que estar a segurar o telefone. Então, não sei se me conseguem ouvir agora. Muito bem, muito bem. Estávamos aqui, enquanto esteve a tentar resolver essa questão, estávamos aqui, no fundo, a continuar a nossa discussão, aqui um bocadinho em torno de o que é que esta alteração do contexto energético, do sistema energético global, traz de desafios e de oportunidades para a África e para a Angola também, e como é que, e agora no final estávamos a começar a discutir um bocadinho como é que para a Angola em particular estas oportunidades e estes desafios existem e o que é que isto significa em termos de diversificação da economia, que era uma estratégia que vinha sendo desenvolvida. Ora bem, eu não ouvi o que gostaria de ter ouvido, né? O que o Salim e o Luís disseram em relação a isso, mas eu devo dizer que perante o novo figurino mundial, os desafios e as oportunidades são inúmeras. Desde já, em relação... Mas, por incrível que possa parecer, acho que são maiores os desafios do que as oportunidades. Porque, como sabemos, com o corte, com as sanções às exportações russas, não é? De óleo e gás, vimos que os preços aumentaram quase que de forma estratosférica. E estamos a assistir a preços quase parecidos com os que nós vimos até antes de 2008, à beira dos 150, mas pronto, estamos próximos dos 120, em torno disso. Ora, como sabemos, o excesso aliás, os preços altos retraem um bocado a procura, né? E implica que os clientes, consumidores, vão à busca de
energias alternativas. E esse é eventualmente um dos grandes desafios que nós vamos ter que enfrentar. Eu vou falar aqui em relação às oportunidades. Há algumas. Desde já, por exemplo, vantagens negociais que os países produtores, no caso os africanos, podem ter para atrair mais investimentos para o desenvolvimento de campos de óleo e gás, e com a atração desses investimentos poderão aumentar o nível das suas reservas. Ora, porque na geopolítica mundial, no fundo, o que confere mais hegemonia aos países é o tamanho, a dimensão das suas reservas. Por isso é que nós vemos países como a própria Arábia Saudita, por exemplo, que eu diria que é um produtor pendular, né? Que com a redução ou aumento de oferta de petróleo consegue, de alguma maneira, influenciar o lado da oferta e, por consequência, os preços. Ora, dizia, por causa das grandes reservas que a Arábia Saudita tem, consegue ditar, de alguma maneira, as regras do jogo em matéria de oferta de petróleo bruto. Ora, então, os países africanos, se conseguirem vantagens negociais, podem investir fortemente no desenvolvimento de novos campos de óleo e gás para aumentar essas reservas e por outro lado, conferir maior hegemonia, embora relativamente mais pequena que os países do Golfo, né? Que têm reservas muito maiores, e da própria Venezuela, que é o maior país do mundo em termos de reservas de petróleo, tem mais de 300 mil milhões de barris. Ora, e também, do ponto de vista do mercado propriamente dito, temos aqui uma oportunidade para suprir a Europa, ou fornecer à Europa com os produtos alternativos, né, que ela precisa, designadamente de óleo e gás. E é pena que não temos capacidade de refinação suficiente, né, como tem a Índia e como eu já citei, porque senão até estaríamos a vender também produtos refinados para a Europa. E ao contrário do que muita gente dizia, que o petróleo está morto, e pegando um bocado naquilo que o Luís disse, que o Dr. Luís disse, eu concordo, o petróleo ainda vai durar por aí mais uns 30 anos. E embora se veja essa onda ambientalista, eu sou suspeito para falar porque venho do petróleo bruto, né? Mas não é que eu esteja a criticar, mas estou a ser realista. Essa onda ambientalista que dava como nada morto o petróleo, isso não vai acontecer, se calhar, nem dentro dos próximos 20, 30 anos. E como o Dr. Luís disse bem, o petróleo está presente em toda a nossa vida. Se nós olharmos ao nosso lado, temos petróleo em todo lado. E não é fácil de substituir o petróleo. Ora, como desafios, infelizmente, há o reverso da medalha. E isso também tem a ver com o aumento dos preços do petróleo bruto. A maior parte dos países africanos são importadores de derivados de petróleo. Angola é um deles, né? Pelo que o aumento dos preços do petróleo bruto coloca pressões acrescidas nos seus orçamentos, porque vão ter que dedicar parte dele na importação de produtos refinados. Há um outro desafio que tem mais a ver, se calhar, com o novo ordenamento geopolítico, por exemplo. Os países africanos terão que certamente ser capazes de fazer face às pressões que definam o seu posicionamento, que nem sempre priorizam, por exemplo, eles sofrem pressões que nem sempre essas pressões resultam em benefício dos seus próprios interesses econômicos. Por exemplo, vimos agora a tentativa do Ocidente, por causa das sanções à Rússia, em tentar alienar os países africanos na condenação e na aplicação de sanções à Rússia, num conflito ucraniano. Ora, parece que esse é um problema que não tem nada a ver conosco africanos. Então, por que é que nós vamos ser obrigados a estar alinhados com a Europa em problemas que nem sequer são nossos? Se calhar é motivo para a campainha nas capitais africanas soar e pensarmos melhor no nosso reposicionamento geopolítico para a defesa dos nossos próprios interesses. Embora nós não tenhamos a força que tem um país como a China ou a própria Rússia, mas se calhar poderemos começar a elevar um pouquinho mais a nossa voz. Em relação ao aumento dos preços também, como já disse, isso vai aumentar a aceleração do desenvolvimento de energias renováveis e pode representar uma oportunidade de investimentos em projetos vários, como energia solar, fotovoltaica, que penso que a audiência que nos está acompanhando também falou. Eu acho que é uma boa oportunidade para investir em energia fotovoltaica. No início,
havia um certo constrangimento relacionado com o preço das células fotovoltaicas, mas hoje a China, mais uma vez, consegue produzir células fotovoltaicas a preços economicamente acessíveis. E com isso, acho que o continente africano pode capitalizar, até porque tem horas de sol por dia maiores do que qualquer outro continente. Então pode ser uma oportunidade também. Enfim, é uma amálgama de oportunidades e desafios que nós não podemos descurar. Muito obrigada. O professor Luís Almeida levantou a mão, suponho que queira participar. Muito obrigado, doutora Sónia. Só aqui uma... limitado aqui, deixa-me só, com o telefone eu não consigo ver o painel todo, mas pronto, está bem. Deixa-me só desligar o meu... Faz favor. Doutora Sónia, obrigado por me ter dado a palavra mais uma vez. Só aqui eu achei curioso, porque nós falamos muitas das vezes no preço do petróleo. E às vezes as pessoas não percebem porque é que o petróleo está tão alto, está tão baixo, como é que o petróleo que tinha valores de 2014 neste momento na bomba está cerca de 50% mais alto. E só aqui fazer um paralelismo, porque eu acho que isto é importante. O campo de Ghawar, que é o maior campo petrolífero do mundo que se encontra na Arábia Saudita, ele tem um custo de exploração de cerca de 2, 3 dólares por barril. Portanto, o custo de produção são 2, 3 dólares por barril. No caso, nós estamos a falar de um tier sand, como existe no Canadá, estamos a falar de cerca de 80 dólares para ser rentável. No caso, nós falamos do shale gas, a volta de 70 dólares. Portanto, o que é que isto significa? Significa que o petróleo, tal e qual como há cerca de 80 anos atrás, quando descobriu o primeiro grande petróleo em Ghawar, ele foi descoberto através de helicóptero, portanto o petróleo quase que fervilhava nas areias do deserto, portanto era um petróleo de fácil extração. Nós hoje em dia estamos a falar de petróleo que tem que ser encontrado através de técnicas sísmicas, através de técnicas bastante evoluídas, através de um avanço tecnológico que custa muito, muito, muito dinheiro, e nós sabemos de antemão que em cada 5 poços de exploração, apenas um é que é viável, portanto, economicamente. E dito isto, estamos a falar de poços que muitas das vezes estamos a falar em poços em offshore e em deep offshore, portanto, abaixo dos 4.500 metros. Significa isto o quê? Significa que, infelizmente, isto é uma notícia triste, mas o petróleo nunca mais vai ser barato como era, porque simplesmente esse petróleo que estava facilmente acessível já não está disponível e, portanto, o petróleo no futuro é todo através de medidas de extração secundárias, terciárias, e são de campos de petróleo de difícil acesso. Portanto, isto era aqui uma pequena chega. E, por outro lado, aqui, só voltar aqui a falar da África, eu acho que nós muitas das vezes, quando falamos aqui nos desafios para a África e quando falamos nomeadamente através do gás natural, nós temos aqui 2 vertentes. A primeira vertente é através da aposta certeira no GNL, mas o GNL nós também precisamos de estações de liquidificação para depois se injetar nos navios e depois para serem levados ao destino. Portanto, estamos aqui a falar de um investimento logo ao início, portanto, nas próprias infraestruturas terrestres bastante avultadas. E por outro lado, o gasoduto que neste momento está em cima da mesa para a África, que é o Trans-Saariano, que vem de Kano, na Nigéria, até a Argélia, de 4.400 km de extensão. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia, estamos a falar de um CAPEX, portanto, um investimento estimado de 12 mil milhões de euros. Portanto, é um valor completamente astronómico, apenas para a infraestrutura, portanto, 12 mil milhões sem ter passado um único metro cúbico de gás, portanto, até a Argélia, e estamos a falar de um projeto que seria de uma fase de construção mais ou menos de 6 a 8 anos. Portanto, nós muitas das vezes, quando falamos em gás natural, nós temos de ter a noção que eu sei que toda a gente está muito preocupada agora com a Europa, com haver alternativas aí por aí fora, mas nós, quando falamos em infraestruturas de gás natural, infelizmente, tudo demora muito tempo. Só para dar aqui um nível de comparação, nós falamos muitas vezes em Portugal podia, sim, é o santo grau da Europa a nível de gás natural, mas depois notamos que Portugal e Espanha combinados, nós temos uma capacidade de cerca de 84 mil milhões de metros cúbicos anuais, portanto, de entradas nos portos, e depois chegamos ali aos Pirineus e só conseguimos transportar 14 para o outro lado da fronteira. O pipeline que nós estamos a falar, que irá ser construído, que é o Mid-Cat Step, irá acrescentar mais 14 ou mais 12. Portanto, mesmo assim continuamos curtos. E estamos a falar de um gasoduto que só irá estar pronto aqui a 3, 4, 5 anos. Portanto, a nível de gás natural, eu acho, parece a mim, que para Angola e para o continente africano, acho que o GNL é certamente algo a explorar. E uma coisa que o Dr. Luís também falou, e eu acho que é o calcanhar daquilo, desta equação toda, é exatamente a refinação. A mim, quer dizer, não me parece muito lógico que grandes produtores de petróleo depois tenham que exportar, portanto, a matéria em bruto e depois volta a ser revendida para o país de origem.
portanto acho que existe este déficit, que não é apenas angolano, é um déficit a nível do continente africano, a nível de refinação. Por outro lado, só para acabar, este problema da refinação não é um problema só africano, é um problema também europeu, portanto a Europa fechou diversas centrais de diversas refinarias ao longo dos últimos 20 anos, perdemos imensa capacidade de refinação e pronto, e nós neste momento, por incrível que pareça, nós dependíamos grandemente da Rússia para os refinados de diesel, que é uma coisa que nós em Portugal, infelizmente, ainda costumamos usar bastante, mas era algo que nós costumávamos usar e, portanto, por isso é uma das razões pelas quais também o diesel encontra-se a valores muito mais altos no continente europeu. Muito obrigada, Luís. Eu ia aqui recuperar o Luís apresentou aqui já duas propostas de como é que Angola pode aproveitar melhor a sua capacidade económica, ou a sua capacidade, desculpem, de produção de petróleo para suportar a sua economia. E, portanto, falamos aqui na aposta no GNL e no investimento em capacidade de refinação, e eu ia recuperar aqui uma questão, comentário colocada pelo José Matoto no chat, sobre esta questão de como é que Angola pode, de facto, aproveitar esta alta de preço do barril, não é, para fortalecer a economia nacional e depois ser mais resiliente, se eventualmente, o Luís disse-nos que isto não vai acontecer, mas mantendo a esperança de que na volta do ciclo o preço volta a baixar, como é que se torna a economia angolana resiliente a essas flutuações eventuais do mercado? Não sei se o professor Lima ou o professor Luís Neves querem... Eu posso... Luís, queres? Posso. Ora bem, nós já dissemos que, aproveitando essa segunda oportunidade que a alta dos preços nos dá, acho que Angola não deve desperdiçar e deve investir fortemente no desenvolvimento de novos campos de óleo e gás, né, aproveitando essas receitas, para a diversificação não apenas da economia, mas também de fontes de energias alternativas ou renováveis, se quisermos. Por um lado. Em relação aos projetos propriamente de óleo e gás, o país deverá focar-se mais em projetos autossustentáveis e evitar a dispersão dos recursos que são parcos, não é? E que se cometam erros que nós cometemos no passado e que não vale a pena aqui invocar, por exemplo, porque não cabe aqui nessa discussão. Eu penso também que, do ponto de vista de políticas, é importante também que o país defina um posicionamento político que impulsione os interesses de desenvolvimento económico e social, não é, do próprio país, porque isso, como sabemos, tem um impacto direto na qualidade de vida das populações e evita que se crie constrangimentos do ponto de vista social. E nós sabemos que o nosso país é pobre e tem problemas muito básicos a combater, que não faz sentido, por exemplo, na Europa, falar de problemas de abastecimento de água, de saneamento básico e outros. Ora, isso, de alguma maneira, vai levar para que o nosso país caminhe para o progresso social que nós, todos angolanos, desejamos. Ora, dizia também, Angola deve aproveitar essa nova vaga de altista de preços, para atrair e se calhar posso estar a ser repetitivo, atrair no investimento de novos poços e no setor de óleo e gás no geral, para reverter principalmente a atual tendência baixista da nossa produção. Porque Angola, por exemplo, chegou a produzir quase 2 milhões de barris por dia, hoje está um pouco acima de metade. Ora, e por mais altos que estejam os preços, com uma produção bastante baixa, como é a atual, se calhar não tiramos tanta vantagem disso. E é só repararmos, por exemplo, que no passado, em termos de carregamentos mensais que Angola exportava cerca, no total, incluindo a Sonangol e as operadoras, Angola exportava cerca de 56 carregamentos por mês. E se nós virmos que um carregamento tem um tamanho standard de 1 milhão de barris, ora, isso eram 56 milhões de barris por dia, 56 milhões de barris que Angola exportava por mês. Hoje, essa exportação está muito baixa, está à volta de, se calhar,
dos 20, 30 carregamentos por mês. É uma quebra muito, muito grande. Então, é importante investir-se fortemente para reverter essa tendência baixista da nossa produção. E isso ocorreu, principalmente, o colapso da nossa indústria, digamos assim, ocorreu principalmente depois, no período entre 2014 e 2021, porque, por razões várias, né? Houve algum desinvestimento na indústria e também por investimento dos campos, e depois há fatores de natureza, digamos, socioeconómica. Por exemplo, muito se fala da Covid, que só veio, pronto, a Covid só veio a agravar a situação, mas o problema já vinha antes, já vinha de trás. Então, é importante que Angola aposte fortemente nessa reversão, né? Para que a produção não caia tanto e volte, se calhar, aos níveis que nós tínhamos até antes da atual quebra. E pronto, e já falámos que um dos grandes riscos de Angola é a não diversificação da economia e é também aspectos ligados ao risco ambiental. Ora, temos que, embora já haja na indústria práticas bastante bem implementadas de preservação do ambiente e tudo mais, eu acho que Angola deve continuar a apostar nisso e fortalecer o cumprimento de práticas ambientais sustentáveis, até para garantir a sustentabilidade e a tratabilidade da nossa própria indústria de petróleo e gás, de modo a poder concorrer de forma sã com outros países produtores também. E Angola deve ter, nesse aspecto, uma vantagem comparativa muito grande, designadamente, mas não se limitando a elas do ponto de vista legal, do ponto de vista ambiental e digamos, financeiro, né, para as empresas investidoras. Enfim, são esses os desafios, as oportunidades que eu, resumidamente, até porque o tempo é curto, se me oferecem citar assim de cor agora. Não sei se fui suficientemente esclarecedor. Foi sim, senhora. Eu sei que estamos em cima da hora, não sei se o professor Luís Bernardino ainda autoriza, mas uma vez que cortámos ali o microfone do professor Salim, eu ia dar só a última oportunidade de intervir. Eu acho que tenho muito pouco a acrescentar daquilo que foi já dito pelos meus colegas, apenas dizer que, de facto, a alta do preço do petróleo não vai ser para sempre. Aliás, há um estudo da McKinsey que prevê um pico de petróleo até 2027. Portanto, como o Luís disse, o Luís Neves e o Dr. Luís de Almeida, de facto, é a oportunidade para os grandes países produtores de petróleo aproveitarem esses fluxos que estão a viver, essa entrada de fluxos que estão a viver neste momento, para tentar apostar em outros setores exportadores da economia, não só na área energética, como petróleo e gás e outras energias alternativas, mas também outras potencialidades que o país também possa ter. E devo dizer que Angola tem feito um grande esforço nesse sentido, um grande esforço nesse sentido, que apesar de ainda depender grandemente das exportações de petróleo, penso que poderá ainda fazer um maior esforço para que consiga ter outras potencialidades dentro da sua economia. Obrigado. Muito obrigada, professor Salim. Eu queria só agradecer muito aos nossos três convidados oradores e pedir desculpa por ir estes 2 minutos para lá da hora, mas acho que justificou, acho que foi uma discussão muito interessante e relevante, e agradeço de novo a oportunidade de estar aqui e conversar convosco. Professor Luís Bernardino, vou-me calar. Só antes de pedirmos, se me permitem, eu gostava de pedir desculpas aos nossos ouvintes, porque eles fizeram algumas questões que nós nem sequer tivemos a oportunidade de respondê-las. Isso, se calhar, é motivo para um debate futuro, e podemos, se calhar, continuar fora daqui desse fórum. Se me permitem, as minhas desculpas em nome do grupo, porque era interessante continuar a discutir isso. Que excelente sugestão. Fica ali para o professor Bernardino. Muito obrigado. Aliás, foi uma discussão extremamente interessante. Nós tentámos, nestes 90 minutos, canalizar todas estas questões. Nós sabíamos que é um tema extremamente desafiante e, obviamente, iremos endereçar algumas das perguntas que estão no chat para alguns dos nossos convidados de hoje, e fica já agendada um segundo round para podermos voltar a este tema, até porque o tema está extremamente candente. Foi um debate extremamente importante. Eu agradeço desde já aos 3 oradores, ao professor Salim Valimamed, ao professor Luís de Almeida, ao professor Luís Correia Neves,
por nos trazer esta abordagem global da nova geopolítica do petróleo. Como foi aqui dito, esta questão da Rússia, da Ucrânia, veio disputar os problemas que já se vislumbravam em termos daquilo que é a segurança energética na Europa, e vai abrir para o mundo uma nova geopolítica que, por um lado, cria um conjunto de oportunidades e, por outro, obviamente, um conjunto de desafios. Hoje focámos aqui na questão de Angola, procurámos levantar algumas das questões que serão eventualmente debatidas nos tempos que vêm, porque é efetivamente necessário aumentar a produção, aproveitar estes momentos e apostar no gás natural e apostar noutras fontes alternativas para poder economicamente encontrar soluções mais variáveis. Portanto, queria, obviamente, em nome do presidente da Global Strategic Platform, o professor Assis Malaquias, agradecer a presença de todos, agradecer especialmente a presença da nossa moderadora de serviço hoje, a professora Sónia Ribeiro. Muito obrigado por esta excelente moderação, manter o ritmo e manter esta acuidade. Agradeço Foi um gosto, imenso obrigada. essa atenção e fica desde já convidada para uma das nossas próximas sessões. E, obviamente, reitero os meus agradecimentos aos 3 oradores de hoje. Não poderia também deixar de agradecer aos nossos parceiros, à sponsor, à Fundação Milênio BCP, ao Fórum Angola Portugal, ao Centro de Análises Estratégicas da CPLP, ao Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, e, obviamente, o nosso parceiro privilegiado para esta sessão, a Academia de Ciências Sociais e Tecnologias, aos nossos alunos da segunda pós-graduação em Intelligence e Estudos de Segurança, e, portanto, a partir de Lisboa, o meu agradecimento a todos. Esta sessão vai estar disponível online dentro das próximas 24 horas, para podermos voltar a ouvir as intervenções magníficas que nos foram passadas pelos nossos oradores, e, portanto, a partir de Lisboa, o meu muito obrigado, um grande abraço e até breve. Muito obrigado.